Vamos falar um pouco sobre a esquisitice do universo. Eu falei um pouco sobre o determinismo, né? Beleza? E eu vou só reforçar. Bom, eu coloquei mais um quadro aqui que tem a seguinte frase: já que o nada não pode surgir do nada, nada existe em função do acaso. Bom, nesse gráfico, a gente vamos dizer que foi o nascimento do planeta. Ninguém sabe. Na cosmologia, na astronomia, a verdade é que ninguém sabe, tá? Afirmar na cosmologia, na astronomia, que nosso planeta Terra tem bilhões de anos, o nosso planeta, tá? Não estou falando do cosmos. Independente do que o cosmos é, o universo é, independente do que o cosmos é e o universo é, o nosso planeta não tem bilhões de anos de existência. Isso é uma tremenda falácia na astronomia e na cosmologia. Não é verdade isso aí. Eu acredito que o nosso planeta tenha no máximo 700 mil anos antes da Era Comum. No máximo. Eu acredito. Bom, vamos colocar um ponto zero. O dia em que o planeta Terra foi colocado aqui. Beleza? Independente da astronomia, independente de Zeus, independente da astronomia. Ou da cosmologia, aliás. Bom, em um dia X, ou em um tempo X, o planeta existiu. A partir desse dia, nós tínhamos 100% de recursos naturais. E o ser humano, ele era irracional. Lá em Hollywood, você vai ver o filme A Guerra do Fogo e você vai ver o filme 10.000 a.C. Beleza? 2 filmaços para você raciocinar o tempo e a vida. Qual que seria nosso propósito dentro desse dia X que o nosso planeta existiu até os dias de hoje? Então, nós vamos pegar aqui 6.000 anos antes de Cristo. O homem era completamente irracional. E nossos recursos naturais eram 100% na natureza. E aí você tem um gráfico aqui onde você vê o impacto das coisas acontecendo. Você está vendo aqui, próximo do ano 3000, o ser humano vai estar muito evoluído. O homem vai estar muito evoluído. Mas os recursos naturais estarão em declínio. Que também é um fruto de um entrelaçamento da racionalidade do homem na capacidade dele lapidar esse mundo que foi lhe dado. Bom, para você calcular, agora vamos falar do cosmos um pouco, rapidinho, mais uma coisa. No cosmos, no universo, vamos falar de universo e depois vamos falar do cosmos. E depois vamos falar do infinito. Por quê? Porque falar do sistema solar é uma coisa, onde a gente possa ver a Lua, o Sol e tal. Falar da galáxia é uma outra grandeza. Falar do universo, onde um sistema solar, uma galáxia ou milhares de galáxias existem, é uma outra grandeza. E falar do cosmos, onde milhões de universos existem, é uma outra escala de grandeza. E possivelmente possa existir milhões de cosmos. Bom, a gente resumiria isso no símbolo do infinito. Mas nada, o infinito na matemática, ele pode ser, na matemática, o infinito ele pode ser plausível de um símbolo
representando uma grandeza física na matemática, ou abstrata. Mas eu acho que o infinito ele só pode mensurar o mundo da matéria. Beleza? Zero. Por exemplo, se eu fosse medir essa sala ao qual eu, um organismo vivo, estou limitado, eu mediria uma posição A de altura, C de comprimento e P de profundidade. Beleza? Tranquilo? No mundo da matéria é natural que a gente meça as coisas. Mas aí quando você vai colocar no pensamento filosófico uma coisa acima de nós, ao qual nós não conseguimos medir, ou seja, a matemática ela não funciona no tamanho de grandeza, é como se os números não funcionassem no número do infinito. Então, o número do infinito passa a ser um número que representa números que podem ir ao infinito. Beleza? Mas é uma coisa esquisita, é uma anomalia, porque digamos que lá em cima tenha seres extrafísicos. Lá em cima, acima de nós, e que nós somos seres de última categoria no universo, ou seja, sexta grandeza. Não é grande, é quando vai aumentando os números, nós vamos diminuindo a escala do homem, da hierarquia. Por exemplo, seres de primeira grandeza, eles criariam um mundo de seres de sexta grandeza. No caso, todos os organismos vivos, conhecido por nós humanos na escala biológica, beleza? Então, seres de primeira grandeza não seriam materiais. Seria alguma coisa que a matéria é submissa, é produto desse mundo. E aí na religião você vai escutar lá, né? Espíritos, anjos, almas, sei lá. Hollywood também tem as suas formas de explicar esse tipo de coisa. Pois bem, essas motos irritam. Então, na matemática, x vezes y vezes z ao infinito é idedutível, é irrelevante a dedução. Então, como que eu explicaria esse outro mundo ao qual talvez o nosso mundo surgiu? Não tem como explicar. Se você entrar na minha sala, pelaquela porta, e se você trazer uma equipe de cientistas e tecnólogos, tudo que tem aqui dentro da sala é dedutível de resposta. Eu pego isso aqui e pergunto, o que é isso? Para uma pessoa que nunca viu. A pessoa vai picar, isso aqui é um painel de micro-ondas, tal. Isso aqui é um cotonete. Isso aqui é um alicate, serve para tal coisa, tem um propósito, beleza? Tem um propósito. Tudo que está aqui dentro dessa sala tem um propósito. Talvez seja um propósito inútil, defasado e obsoleto, mas já houve um propósito para aquela coisa. Compreende? Bom, se eu encontrar alguma coisa aqui, se eu encontrar alguma coisa nessa sala, aqui, sobre essa mesa, a equipe de cientista, quando entrou aqui, encontrou 400 objetos, beleza? Mas um objeto entre esses, ninguém achou um propósito para usar ele em nada. É uma coisa que existe, mas não se encaixa em nenhum modelo mecanicista, não se encaixa em nenhum veículo, não serve para nada, mas é um objeto que está aqui, ele apareceu nessa sala. Então aí você tem o quê? Uma ordem de um acontecimento que não combina com os fatores. Mas se o objeto existe, significa que talvez nós estamos equivocados a respeito de matemática sobre o cosmos. A respeito de seres metafísicos sobre o cosmos, talvez. Mas existe alguma coisa esquisita que talvez esteja nos dando a informação de que nós estamos pensando da forma errada a respeito das coisas do outro mundo.
Então, vamos fazer isso aqui, o seguinte, abre aspas. Se a ordem das coisas não combinam com os fatores, nós estamos equivocados. É como eu pegar um mapa para ir para São Paulo, confiar no GPS, e quando eu chego lá, eu encontro com uma outra rua, outro lugar completamente diferente. Entendeu? Eu pego um mapa aqui, no caso hoje o GPS, e digito rua tal, 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 número tal, bairro tal, cidade tal. Enter. E obedeço a regras desse GPS. Quando eu chego no meu destino, eu vejo coisas completamente diferentes daquilo que o GPS me mandou ir, na onde ele me mandou ir. Ele me mandou ir na rua tal, eu cheguei lá, naquele lugar que ele falou que estava ok, é uma coisa completamente diferente. Então, acima de nós, acima de toda a física terrestre, planetária, existe alguma coisa esquisita. O que eu quero dizer é que talvez essa coisa esquisita seja um sinal de que nós estamos pensando a respeito dessas coisas de uma forma que não tem nada a ver. Tanto na matemática, sei lá, quanto na filosofia, né? Tem alguma coisa errada. Você tem que aprender a pensar de uma coisa diferente daquilo que você está acostumado a pensar. Porque essas coisas que você pensa não combinam com esse tipo de coisa que está lá em cima. É muito complicado de entender isso, porque é uma anomalia. É uma anomalia. É como se você fosse pisar no chão e o chão não existisse. E você também não cai no precipício. Você fica ali. Entendeu? É uma anomalia. É uma anomalia do pensamento. Talvez seja porque nós nunca vimos essa coisa. Você está entendendo? Mas o que eu quero que você tenha importância a respeito disso é que você tem que pensar diferente daquilo que você está acostumado a pensar. Porque aquilo que a gente pensa não funciona nesse tipo de pensamento. A matemática não funciona nesse negócio. É como se você abrisse uma porta e não tivesse um quintal. É como se você fosse dar o próximo passo e não ter chão para você pisar. É como se você entrasse num trem e não é um trem que você entrou. É uma nave espacial, tudo é uma coisa muito louca isso aí, entendeu? Não dá pra você, é uma anomalia do pensamento. É uma anomalia no pensamento humano. É como se você fosse jogar dama e quando você vai fazer a dama, simplesmente no tabuleiro as coisas tem uma anomalia ali, a pedra da dama some, ela também não consegue ir, você entendeu? E isso pode ser um indício de uma coisa que talvez nós estamos completamente pensando errado nessas coisas, entendeu? E aí é só pessoas de cadeira muito alta para raciocinar nesse sentido, é lógico, né? A pessoa para adquirir um conhecimento desse, ela precisa estudar muito, matemática, ciências, filosofia, né? Geometria, né? A nossa geometria, ela é tridimensional. A geometria explicada pela matemática, ela é tridimensional. E aí quando você vai dar um passo na quarta dimensionalidade, é seres metafísicos. Não passa de quarta, não passa de quarta dimensão. Tudo que existe no mundo e talvez no universo é feito em três dimensões físicas, materiais, sendo a quarta possivelmente uma coisa extrafísica, ou seja, aquilo que não é feito de matéria. Beleza? Esse é o mais alto nível de conhecimento na ciência, na filosofia da religião e na metafísica. Não passa disso. Beleza? Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês analisarem. É uma coisa muito esquisita, tá? Beleza? Um abraço e até mais.